Glórias a Deus. Saúde a todos os irmãos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, verso de número 24 ao 27. Às vezes nós ficamos olhando e nós perguntamos para Deus, Senhor, a minha vontade. E nós falamos para Deus, Senhor, a minha vontade é de falar da Bíblia inteira. É de falar de todos os versículos, de todos os capítulos, porque tudo serve para mim, Senhor. É sempre um aprendizado. Irmãos, nós temos observado, e eu acredito que você tem sentido isso, Jesus Cristo está voltando. Ele está às portas. Então, nada mais justo, certo e correto do que nós nos lembrarmos da vontade do Senhor. Lembrando da vontade do Senhor, eu me apropriei desse texto para poder trazer à memória dos irmãos aquilo que dá esperança. Observando essa palavra, e eu vejo aqui praticamente o fechamento, né? O fechamento de um sermão. E dentro de todo esse sermão, o Senhor Jesus vem trazer orientações para a vida eterna. Hoje, ainda na oração de manhã, falava com os nossos irmãos que o ano de 2020 tem sido o ano do balançar da figueira. Por causa de todas essas situações que nos têm acometido. Muitas pessoas têm se vendido, têm se rendido aos desejos da carne. Não têm suportado a sã doutrina. E têm saído da presença do Senhor. O que para nós é uma tristeza profunda. Porém, o Senhor, nessa noite, Ele quer alertar o nosso coração a respeito do nosso chamado. E eu quero falar um pouquinho sobre esses dois construtores. Verso de número 24 nos diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos, verso 24 do capítulo 7 de Mateus. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Nós vivemos em uma geração complicada. Uma geração complicada. Uma geração que está abandonando a passos largos a palavra do Senhor. E isso tem começado de cima. Tem começado dos pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, até chegar aos irmãos frequentadores, simpatizantes. Os simpatizantes não contam, mas aqueles que têm uma membresia na igreja e que aos poucos vai largando ou deixando de lado a palavra do Senhor e vai se corrompendo. É importante nós refletirmos aqui que Jesus, ele está concluindo esse sermão, né, o Sermão do Monte, e é uma parábola falando a respeito daqueles que estão construindo, que estão trabalhando em algo, que estão formando a sua estrutura. É importante entender, irmãos, e todas as vezes que nós lemos a Bíblia, é importante entender o contexto da época. As casas que eram construídas, sua grande maioria, eram casas feitas de barro e palha.
E Jesus vai falar uma coisa interessante, porque normalmente essas casas eram construídas à beira dos rios. Por que à beira dos rios? Porque havia muito recurso. Só que existiam alguns construtores que eram sábios. Por que sábios, pastor? Porque não colocavam a sua casa na beira do rio. Colocavam a sua casa sobre a rocha. Sabe por quê? Porque eles tinham a noção que a chuva viria. E a chuva vindo, automaticamente o rio se encheria. O rio se enchendo, aquela casa com certeza iria abaixo. Quando nós observamos essa palavra e nós vamos ganhando vontade e alma na observação, automaticamente nós aplicamos ela, e é o que Jesus está fazendo nessa parábola, está aplicando ela no fechamento de um sermão. Nós observamos que essas casas eram frágeis quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, quando aqueles homens vão descer o paralítico de Cafarnaum, e eles, com facilidade, eles quebram o telhado da casa. Por quê? Era uma casa frágil. Mas a casa poderia ser frágil, porém o alicerce é permanente, é rocha, é bruta, sustenta. A casa é frágil, entenda isso. Você e eu somos frágeis, mas o alicerce é forte. E é por isso que o Senhor Jesus vai nos induzir a construir a casa na rocha. A matéria da casa é fraca, mas o alicerce é muito forte. Quando nós nos detemos e entramos para dentro da palavra, nós vamos vendo que Jesus está falando do cumprimento de uma vontade no decorrer de todo o seu sermão. Quando nós olhamos para o capítulo 5 de Mateus, aonde dá-se o início desse sermão, o Senhor Jesus vem falando daqueles que entenderam. Jesus se assenta e começa a ministrar uma multidão. Todas as pessoas hoje, com o avanço da tecnologia, têm o direito, têm a capacidade de ouvir a palavra do Senhor, de ler um versículo, de ver uma foto postada com dizeres puxando ou buscando a pessoa para Deus, mas algumas resolvem refutar. Mas Jesus, no capítulo 5, ele se assenta e ele começa a ministrar para uma multidão, dizendo para aquela multidão: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes são as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeita. Olha que palavra linda. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Por quê? Pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Olha o que o Senhor fala para nós. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Olha a situação de Isaías no capítulo 28. Eu gostaria que você abrisse comigo aí. Isaías, capítulo de número 28, verso de número 7. O profeta vai dizer assim: mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas,
são os sacerdotes e os profetas, que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também. Quando julgam o caso no tribunal, as suas mesas estão cobertas de vômito. Não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam: a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá? Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês: Deus lhes dará descanso, ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhes o beabá, como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas, serão feridos, cairão armadilhas e serão presos. Olha o que Isaías vai dizer para esses pseudo-sacerdotes. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem: fizemos um acordo com a morte. Já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso, o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Aleluias! A perseguição se dá àqueles que são da verdade. São caluniados, são ditos como legalistas, semideuses, porque têm zelo pela obra do Senhor. Esses profetas estavam enfiados em todo tipo de prostituição, erro, enganação, e ainda fizeram acordo com o Egito. O que é o Egito aqui, pastor? O Egito é uma simbologia do mundo. Fizeram acordo com o mundo, ou seja, estavam firmando a sua casa na areia. O cristão foi chamado para viver debaixo da vontade de Deus. É por isso que ele leva o nome de cristão. Porque se não fosse para andar de acordo com a vontade de Cristo, não seríamos cristãos. Então Isaías está repreendendo esses sacerdotes que foram chamados para servir, porém eram um motivo de escárnio. Olha que coisa terrível! Dados ao vinho, à bebedeira, e ao invés de se preocupar com as coisas santas, se envolveram com o profano. Quantas pessoas não têm perdido o foco na caminhada por se envolver com o profano? Deus te chamou para ser santo. É a palavra que Pedro dá no capítulo 1, no verso 16. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a vontade de Deus. Jesus vai afunilando essa conversa no decorrer do discurso do monte. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que adotaram a seguinte frase e não existe base bíblica para isso. Não temos base bíblica para sustentar essa maldita frase dizendo o que importa é ter Jesus no coração. Não é isso. O que importa é você fazer a vontade do Senhor, porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Se Jesus, que é santo, poderoso, Filho do Deus Altíssimo, que é Deus, que é Trindade, fez a vontade do Pai,
Quem somos nós para não nos submetermos a ela? Muitas pessoas dizem, não, eu não preciso. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de ser pastoreado, eu não preciso de congregar. E você, com certeza, você conhece alguém no meio da sua família, no meio da amizade, no meio do meio cristão. Você sempre viu e sempre vai ouvir alguém dizendo essas malditas palavras. Eu não preciso, eu não necessito. Por desconhecer a palavra do Senhor. Tiago, eu gostaria que você abrisse comigo, Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22. Fica entre Hebreus e Pedro. Tiago, capítulo 1, verso de número 22. Lembre-se que nós estamos falando dos construtores, aqueles que firmam a sua casa na areia e aqueles que firmam a sua casa na rocha. As casas são frágeis. Aonde está a diferença, pastor? A diferença está no terreno. Qual é o terreno que você está construindo a tua casa? Lembre-se que disso depende a tua salvação. Não caia na besteira do calvinismo, dizendo uma vez salvo, sempre salvo, porque isso aí é conversa. O Senhor, em toda a Bíblia, vai nos dizer e vai nos alertar. Tiago, capítulo 1, verso 22. Não se enganem. Não seja apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes da mensagem. Tem muitas pessoas que habituou a sua vida, né? Vou só ouvir uma pregaçãozinha aqui, Jesus é bom. Não existe fé sem obras. Tiago vai explicar. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. O Tiago está explicando, olha, a pessoa que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, ela é como aquela pessoa que vai na frente do espelho, olha como é que tá, né? Principalmente aquela pessoa que gosta muito de olhar se ficou boa, né? A maquiagem, se ficou bom o terno, a gravata, se está bem ajustada. Ela vem na frente do espelho, olha, dá uma volta e esqueceu. Assim é a vida daquele que vai para a igreja, ouve uma palavra, volta para casa e vai se envolver com as coisas do mundo, com as coisas profanas. Por quê? Porque ele esqueceu que ele ouviu a direção de Deus, que o Senhor deu o caminho. Mas ele foi como aquele insensato que olhou para o espelho, deu meia volta e já esqueceu tudo que tinha ouvido. Quantas pessoas, irmãos, no decorrer da caminhada não fazem isso, não se envolvem em uma vida tão destrutiva, tão ruim espiritualmente, e isso dói no coração de qualquer pastor que preza a palavra de Deus, ver a pessoa cultuar 10, 5, 15, 20 anos, e a pessoa não muda de estágio, ela não evolui espiritualmente. Por quê? Porque a casa está construída na areia. A chuva vem, a enchente derruba a casa. Quando nós vamos, irmãos, observando esta palavra, nós vamos ver que Tiago, ele vai voltar a afirmar essa situação no capítulo 2, no verso 14. Olha o que ele diz, aquela questão da obra, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu não quero me envolver com nada não, o negócio é ir na igreja, assistir meu culto, vou embora, não converso com ninguém, não falo com ninguém, não ponho a mão em nada, pelo menos eu não tenho problema. Tá errado. Tá errado. Isso não é atitude de crente. A pessoa que diz isso é porque ainda não se converteu, não entendeu o que é evangelho. Olha o que Tiago vai dizer. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Olha o que Tiago diz. Eu tenho fé,
Você tem fé, mas não tem obra? Será que essa fé vai te salvar? É uma, é uma pergunta. Será que essa fé vai te salvar? Entenda o que ele está explicando. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmã que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé, ela é assim. Tiago vai falar, a fé, ela é assim. Irmãos, prestem atenção, a fé, ela é desse jeito. Se não vier acompanhada de ações, a coisa é morta. É coisa morta. Se não vier acompanhada de ações, é morta. A tua fé não existe. Dizer que tem Jesus no coração é muito pouco para quem quer chegar no céu. Ah, mas a fé não é por obras. Espera aí, Tiago vai dizer que quem tem fé tem obras. Se não tem obras, não tem fé. Mas alguém, verso 18, mas alguém pode dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Eu vou te mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Que nada, esse negócio de se envolver na igreja. Qual é, irmãos, qual é a situação do templo, da casa de Deus? Se não um trabalho comunal. Ali nós nos preparamos, nós nos vemos, um arruma cadeira, outro carrega água, preparamos o lugar para que pessoas doentes na alma venham e por causa da tua ação, elas vão entender a fé. Por causa da tua ação, que a tua ação vai trazer uma tranquilidade para o coração desta pessoa. Mas e se não tivesse ação? Vamos refletir profundamente na palavra do Senhor? E se Jonas, no meio daquele barco, quando caiu dentro do mar e foi engolido por aquele peixe, por aquele grande peixe, se ele não tivesse gritado do ventre do inferno, e aquele peixe tivesse levado ele a Nínive, e ele não tivesse gritado pelas ruas daquela cidade, aquele povo teria sido alcançado? Se Moisés não ouvisse a voz do Senhor, e se Moisés decidisse dizer, Senhor, eu vou ficar aqui no sítio de Retro mesmo, eu vou ficar aqui dando água para as cabritas, para as cabras, para o rebanho, e não vou me envolver nada com esse negócio. Eu ir no Egito? Vou nada. E se Isaías, Jeremias, Eliseu, nós vamos passando, Naum, Abacuque, Malaquias, Miqueias, Ezequias. Irmãos, se todos esses homens dissessem, não, eu gosto de Deus. Se Abraão não tivesse ouvido a voz do Senhor, e Tiago vai falar de Abraão. Se esses homens tivessem apenas ficado em suas casas, Deus, pela sua infinita misericórdia, poderia ter levantado outros? Poderia. Mas vamos supor que na loucura do nosso raciocínio, todo mundo dissesse, eu vou cuidar da minha casa. Como ouviria se não tivesse quem pregasse? Então a vida, na obra, no trabalho, na casa do Senhor, ela tem propósitos. Não basta apenas dizer, eu tenho fé, Jesus, eu acredito em Jesus. Não. Tem que pôr a mão no arado. Tem que se envolver. Porque almas dependem do teu chamado. Você entende isso? É forte, irmãos. Muitas pessoas têm pensado que viver em paz e estão procurando uma paz aonde Deus está falando não é para ter paz, é luta, é batalha. Você pode ter uma paz interior, uma paz com Deus, mas este corpo aqui tem que ganhar marcas, este corpo tem que ganhar cicatrizes. Irmãos, olha que coisa tremenda, que coisa terrível. Aquele que construiu a casa na areia, ele não teve trabalho, porque ele não precisou de subir na rocha.
Ele não precisou de transportar o material até a rocha. Ele não precisou de sair da zona de conforto. Foi simples. Foi simples. Então é importante nós entendermos, irmãos, que toda obra do Senhor exige de nós esforço, envolvimento. Para subir na rocha tem suor. Para subir na rocha tem risco de cicatriz. E muitas vezes nós não queremos. Não queremos ganhar cicatrizes. Paulo escrevendo em Gálatas, ele diz, olha, ninguém me inquiete porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E se Paulo resolvesse ficar em casa tomando chazinho? E se Pedro resolvesse não fazer mais nada? E se Tiago, aqui nos instruindo, resolvesse fazer essas coisas? No verso 18, na parte B, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você que crê que há somente um Deus, ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Não, eu creio que só tem um Deus e que Deus é poderoso. Isso é suficiente para minha salvação. Tiago está falando que é mentira. Tiago está falando que esta fé é uma fé inexistente. Você não crê em Deus. Irmãos, esse você, nós não cremos em Deus quando nós apenas dizemos, olha, Jesus é bom, eu gosto muito de Jesus e vou ficar aqui na minha casa tranquilo. Se você não se mexer, se você não andar, a sua fé é morta. Porque almas não estão sendo alcançadas pelo teu trabalho. Ou seja, você não está trabalhando. Jesus diz, eu trabalho porque o meu Pai também trabalha. Todo aquele que é chamado, a preocupação de Jesus era manter uma vida exemplar de oração e de trabalho incessante, de vila em vila, de bairro em bairro, de cidade em cidade, Jesus anunciando o reino dos céus. Deus colocou algo precioso na sua vida, que é o poder do seu Espírito. Tem noção disso? O poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida não é para ser guardado numa gaveta. E quando você resolve viver a sua vida na particularidade, Jesus nos chamou para ser família, estarmos juntos, unidos. Olha o que Tiago vai esclarecer para nós, irmãos. Olha o que ele fala no verso 20 do capítulo 2. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Ficar em casa sentado assistindo televisão não vale nada, não presta para nada. É crente inexistente. Olha, eu acredito que Jesus é bom, mas se eu não me mexo, Tiago está falando, não vale nada a tua fé, porque não tem ação. Ah, mas espera aí, pastor, Abraão foi salvo pela fé. Então, Tiago vai explicar se foi somente pela fé. Olha aqui. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Olha a pergunta. Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Assim vocês veem que as pessoas é aceita por Deus, por meio das suas ações, e não somente pela fé. Assim vocês entendem, né? A gente usa esse jargão. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Não. Tiago está falando assim, é assim que você é aceito por Deus. É assim.
por meio das suas ações. Porque as suas ações têm que condizer com a sua fé. Tem que estar atrelada à sua fé. Portanto, assim, olha o que ele continua dizendo, verso 25. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus os aceitou pelo que ela fez. Deus os aceitou. Deus a aceitou pelo que ela fez. A ação acompanhada da fé. Olha, eu tenho ouvido que esse Deus de vocês vem destruindo todas as regiões que vocês vêm passando. E só de ouvir falar do Deus de vocês, nós estamos tremendo de medo. Então, quer saber de uma coisa? Eu creio, mas eu não só creio, eu também tenho ação. Se escondam aqui no eirado da casa para que não peguem vocês. Eu creio, mas eu não só creio, eu tenho ação. Então foi por causa da ação de Raabe que Deus exerceu misericórdia. Verso 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé, sem ações, está morta. A tua fé não existe se não tiver ações. Jesus está, durante o sermão do monte, trazendo a vontade dele, a vontade dele. E eu já disse isso algumas vezes em uma ministração passada aqui na cidade de Berna, agora de forma geral, para os irmãos que estão assistindo esse vídeo, né? Agora, para você refletir um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Jesus deixa toda a vontade dele explícita no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7. Olha as vontades de Jesus. As vontades de Jesus são permanentes. Elas são duradouras. Melhor dizendo, a vontade de Jesus, ela é eterna. E disso depende a nossa salvação. Jesus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, lembre-se que para construir a casa na rocha, tem que ter luta, tem que ter esforço. Se você é cristão, está tendo uma vida tranquila, é melhor você começar a se preocupar. Não está tendo prova, não está tendo tribulação, não. Começa a se preocupar, porque você não está incomodando. E é preciso incomodar, entendo, irmãos. Não tem nada a ver o incômodo por ser cristão com falta de educação, com brutalidade. Já dizia lá atrás alguém, cara fechada não é sinal de santidade, esqueçam isso. Cara braba não é sinal de santidade. Vida com Deus se desenvolve no dia a dia. Olha no capítulo 5, Jesus vai dizer, vocês são sal, no verso de 13, e vocês são luz. Se o sal não dá sabor, para nada ele serve. Vocês são luz para o mundo. A luz para o mundo não pode estar escondida. Agora você imagina uma luz escondida, né? Debaixo da mesa, debaixo da cama. Vai iluminar o quê? A luz tem que estar aparente, evidente. Quantos crentes não estão escondidos em casa? Não têm ação. Estão perdidos. Olha o que Isaías fala. No capítulo 28, Deus colocará uma pedra preciosa, e essa pedra preciosa é Cristo, e aquele que está nessa pedra, ele tem fé, e a fé dele não traz medo. O crente que se esconde é porque ele está com medo. Com medo. Tem medo de se envolver. Não vou me envolver não, porque eu vou ficar frustrado. Você imagina? Um cristão com medo de ficar frustrado. Você imagina, irmãos, isso não vai acontecer. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas e se você tivesse a oportunidade de chegar lá no céu? Sabe por que eu não acredito? Porque a glória de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que nós vamos querer saber de Deus, não vamos querer saber de mais ninguém. Mas se você tivesse a oportunidade de perguntar para Paulo, Paulo, você não ficou com medo de ficar frustrado, não?
Ô Silas, você não ficou com medo de ficar frustradinho, não? Quando você teve que pregar? Quando bateram em vocês? Você não ficou com medinho, não? Você não quis ficar escondidinho? Não. Porque o meu chamado é uma honra. E me envolver é a demonstração do amor que eu sinto pelo meu Deus. Me envolver é a maior demonstração de gratidão. A pessoa que se envolve na obra do Senhor em todos os seus aspectos, ela demonstra gratidão. Aquele que não se envolve, a primeira coisa que ele diz é que é ingrato. Por que ingrato? É orgulhoso, é soberbo, é avarento e tantas outras coisas mais. Por quê, pastor? Porque ele se preocupa com o seu próprio umbigo. Eu ouvi palavra, agora eu sei que Jesus é bom, mas comete o pecado e comete o erro por não continuar lendo e examinando as Escrituras, irmãos, porque é impossível alguém que lê Bíblia ficar inerte à vontade de Deus. Jesus fala, você é sal e você é luz, mas você não é só isso. Você não é só isso. Você deve agora subjugar o teu corpo. Você agora deve controlar o ódio que existia na sua vida. O importante é ter Jesus no coração e continua maltratando. Olha o que Jesus fala. Essa é a vontade de Jesus para a tua vida e para a minha vida. Verso 21 do capítulo 5 de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada. Eita, Jesus. Será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. A maior parte dos crentes não querem se submeter a isso. Sabe por quê, irmãos? Porque se submetendo a isso, ele vai estar fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é o que nós queremos. É luta, irmãos, é guerra, é batalha. Perdoar aquelas pessoas que nos perseguem. É guerra, é batalha, não é fácil, não. Mas você tem que subjugar o teu corpo. Não é só ter uma muletinha, uma camisetinha escrito Jesus é lindo, eu amo Jesus, que você garantiu a tua salvação. Não funciona assim, não. Não fosse assim, esses homens não teriam, irmãos. Para que Paulo, Pedro, Tiago, Judas, Silas, Barnabé, Dorcas, Joana e Maria Madalena e tantas outras pessoas se submeteriam a tanto sofrimento, se só o fato de ver Jesus já era suficiente para ser salvo? Para que se submeter? Se já está garantida a minha salvação? Se não me engano, Paulo escrevendo para Filipenses, ele fala, olha, fazendo a vontade de Deus, vocês estarão aperfeiçoando a vossa salvação. Fazendo a vontade de Deus. Mas colocar a casa sobre a rocha dá trabalho, custa, leva tempo. Leva muito tempo. Aí o Senhor Jesus vai falar que a vontade dele é que o homem não tenha mais pecado na sua mente. E ele vai falar do adultério. Muitas pessoas falam assim, não, eu nunca traí a minha esposa. Mas vai para a rede de internet e começa a ver vídeos pornográficos. Jesus está falando, já adulterou. Já adulterou. Essa é a vontade de Jesus. Que a tua mente não esteja vendida a Satanás. Que a tua mente, que a nossa mente não esteja vendida a Satanás. Vai falar a respeito do divórcio, dos juramentos, da vingança. Quero pagar o mal com o mal. Pisou no meu calo, vou descontar. Você quer construir a tua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Se você quiser construir a tua casa sobre a areia, continua fazendo a tua vontade.
Daqui a pouco vem a chuva. E ela vai chegar. Amar os inimigos. Consegue amar o teu inimigo, a pessoa que te maltrata? A pessoa que te persegue? Jesus está falando, ora por elas. Ora por elas. Elas vão te levar ao limite. Sou crente, mas não sou bobo. Está repreendido isso. Você tem que ter a identidade de Cristo. Ser perseverante. Ser melhor do que as pessoas que não conhecem a Cristo. Mas não é melhor na questão de subir no pedestal e dizer, olha, eu sou melhor do que você. Não. Entender e ter humildade no teu coração. Humildade. Saber que você ganhou maturidade em Cristo. E que esta maturidade te deu suficiência para suportar os fracos na fé. Para suportar os fracos na fé. A vida de oração. Jesus fala que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. E quantas pessoas hoje não estão distantes de Deus? Porque os olhos estavam voltados ou estão ainda voltados para o mundo. Irmãos, se alguém olhar esse pedaço da mensagem, se tirar essa mensagem do contexto, vai pensar que nós estamos dizendo que as pessoas não prestam e que nós somos bons. Não! Nós somos pecadores arrependidos e nos arrependemos todos os dias do nosso pecado. Você sabe o que é arrependimento? É você fazer algo errado e dizer, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Eu tinha uma vida errada, mas eu nunca mais vou voltar para ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. O passado vai te ligar. Se o passado não te ligou ontem, não te ligou semana passada, não te ligou hoje, amanhã o passado vai te ligar para te chamar. Não atenda a ele, porque ele não tem nada de bom para te oferecer. O passado tem que ficar no esquecimento. Paulo falando, Filipenses, deixando as coisas que para trás ficou, acabou. Eu prossigo para o alvo. E prosseguir para o alvo é construir a casa sobre a rocha. Uma vida, um jejum. Quantas pessoas jejuam, mas não conseguem evoluir no jejum? Por quê? Porque jejua batendo panela. Eu tô aqui numa campanha de jejum, tô com fome, tô até amarelo, olha para mim como que eu tô pálido, de tanto que eu jejuo. Já perdeu o galardão. Já perdeu o galardão. Porque vai começar a ganhar honra, fama das pessoas, né? Olha aquela pessoa ali, ela jejua, eu vi, ela estava com o rosto pálido, ficou 3 dias sem comer. Perdeu o galardão. Essa é a vontade de Jesus. Que você não saia gritando nas ruas que você é bom, porque nem Jesus se atreveu a tal fato. Bom é Deus, bom é o Pai que está nos céus. Irmãos, quando nós vamos e olhamos, quando Pedro escreve a sua carta no capítulo 2, no verso 6, dizendo que esta rocha, que esta pedra angular é Jesus. Nós vamos ver Romanos 9:33, nós vamos ver 1 Coríntios 3:11, garantindo que Jesus é a rocha, que Jesus é a pedra angular. Por que a pedra angular? É a pedra que faz o amarramento da casa. É a pedra que dá estrutura. Mas ele diz que alguns rejeitaram essa pedra. Abandonaram essa pedra. E essa pedra, que era estrutura, agora se tornou juízo. Se tornou sentença. Quantas pessoas não abandonaram a obra do Senhor para buscar riquezas terrenas? Para se envolver em coisas desse mundo. O teu lar não é aqui. O teu lar não é aqui. Não empresta os teus olhos e os teus ouvidos para Satanás, porque senão ele vai te derrubar. E aí nós vamos vendo por que que a nossa geração é uma geração tão fraca e tão desnutrida. Irmãos, é uma geração que tem tanta informação, mas é a geração mais desinformada. Por quê? Porque lixo gera lixo. Estão surgindo aberrações. Mas Jesus falou que ia surgir.
Agora, essa semana surgiu um pastor aí que diz que a Bíblia agora ela tem que ser refeita, porque a Bíblia está muito atrasada. Então precisa de reorganizar a Bíblia, né? de atualizar a Bíblia. A Bíblia precisa de ser atualizada. Né? Está repreendido em nome de Jesus. Porque as pessoas agora não, isso aí já tem tempo, as pessoas adaptam a Bíblia à sua vontade. Não é a vontade de Deus que tem que prevalecer, é a vontade da pessoa. Então Jesus está terminando o Sermão do Monte falando sobre inúmeras coisas, e ele usa tanto os dois construtores como os dois caminhos. Olha no verso 13 do capítulo 7 o que ele fala. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. Que caminho, pastor? Caminho fácil. Muitas pessoas andam pelo caminho fácil. O evangelho do tudo pode, né? Se te faz feliz, então vai. Vai em frente, né? Como diz o outro, assinado Satanás. Se te faz feliz, o importante é o teu coração estar feliz. Não, não. Irmãos, a Bíblia grita. A Bíblia grita, dizendo que não é assim. Esses homens que pagaram o preço para que hoje nós tivéssemos o evangelho em nossas mãos, eles sofreram. Eram homens angustiados. O próprio Isaías, ele revela, ele retrata Jesus antes da vinda de Jesus como homem de dores. E nós estamos à procura da vida fácil. Eu não posso ter problema, senão Deus não está comigo. Eu não posso ficar doente, porque senão não está certo. Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer. Tem um homem chamado David Blind, que ele morreu com seus 28 anos. Ele abandonou toda a riqueza da sua família, pais escritores, para ganhar o maior número de almas. E não foi qualquer alma. Ele colocou como objetivo ganhar índios de pele vermelha, que tinham, na época, o hábito de canibalismo. Ele não conseguiu ninguém para ir com ele. Então, ele contratou um ateu para ser o tradutor dele. Mas em todas as aldeias que ele chegava, ele era preso. E antes de ser sentenciado à morte, em cada aldeia que ele chegava, eles perguntavam: o que você quer? Ele dizia: eu quero apenas 1 hora para falar de Cristo para vocês. E quando ele abria a sua boca, o chefe da tribo se convertia, o feiticeiro da tribo se convertia, os índios caíam de joelho e começavam a chorar porque este homem pagou o preço. Ele tinha uma hemorragia interna, úlceras, e ele não foi curado. Ele não foi curado. Mas as suas úlceras não o impediram de fazer a vontade de Deus. Existe um homem chamado George Winterfield. Foi um dos maiores pregadores ao ar livre. Esse homem foi caçado, foi perseguido dentro da igreja. Os pastores fechavam a porta para ele. Este homem, ele tinha diariamente uma vida de 8 horas de oração por dia. O dia dele era dividido em 3 partes. De manhã até o almoço, de madrugada até o almoço, era de oração e leitura. Do almoço até o final da tarde, era de evangelização. Ele pregava 10 vezes por semana na rua, fora as pregações no templo. E na parte da noite, ele ficava no templo. Quando ele conheceu Jesus, desde criança, com 21 anos, ele foi separado para o ministério. Esse homem, quando ele começou a se envolver, ele escreveu uma carta para a mãe dele, dizendo: mãe, avisa o pessoal do meu trabalho que eu não volto mais, porque eu descobri algo precioso. Você entende o que é evangelho? Isso é evangelho. Esse homem era tão cheio da presença de Deus
que todas as vezes que ele se colocava na rua e nos becos para pregar, formavam-se multidões de 10.000 pessoas para ouvir ele ministrar, porque ele entregou a sua vida para Deus. Construiu a sua casa sobre a rocha. O maior tempo de oração de George Whitefield era para que Deus não deixasse a mente dele voltar para o mundo. Não deixasse a mente dele se corromper com as coisas do mundo. Talvez o que está faltando na nossa vida, irmãos, é construir a nossa casa sobre a rocha. Sabe quando esse homem, ele começava a ministrar, o interesse do coração dele era que aquelas almas fossem alcançadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, é saudosismo sim. Eu tenho saudade da igreja que chora. George Whitefield, ele era recusado pelos pastores, porque ele só pregava chorando. Por que ele chorava, pastor? Porque ele tinha e ele sentia que aquelas almas estavam atribuladas e caminhando para o inferno. Então ele pregava com preocupação por almas. Você entende que o teu chamado tem que estar acompanhado de obras? Construir a casa na rocha, irmãos. E Lucas, eu vou aqui, já está encerrando, não vou entrar para dentro do estudo e da reflexão em si, mas tudo que a gente teve aqui, eu acredito que já foi suficiente para trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Mas construir a casa na rocha é desgaste. Talvez a maioria de nós esteja procurando uma zona de conforto. E deixa eu dizer para você, na vida cristã não existe vida de conforto. Na caminhada cristã não existe conforto. Quando você for para a obra de Deus, a primeira coisa que vai acontecer com você, e você vai começar a se envolver, um irmão vai te chatear. Por quê? Para te dar estrutura. Por quê? Porque é carne. Porque também está brigando com o seu interior. Você, de repente, tem uma habilidade e você vai querer desenvolver essa habilidade. Mas tem alguém que tem uma habilidade parecida e vai se enciumar com você. Aí você vai falar, mas para que eu vou me envolver? Já tem aquela pessoa lá, a pessoa não está nem gostando de mim. A pessoa não quer nem que eu ponha a mão. Já percebeu que o inimigo trabalha dessa forma no meio da igreja, em todo o tempo tentando desestimular, tentando tirar você do foco? Fala, não constrói a tua casa na rocha, não. Constrói a tua casa ali na areia, porque é facinho de cavar. Talvez alguém aqui já ajudou em uma construção, e eu lembro muitas vezes quando o pedreiro falava, ó, vai lá e busca uma carriola de areia. Né? A pá entra com uma facilidade na areia, né? Você nem transpira, põe ali a pazinha na areia, joga no carrinho, glória a Deus, que facilidade. Você bate a pá, ela afunda na areia. Você fala, ai, coisa linda, isso é bom demais. Aí fala assim, agora vai lá e traz uma carriola de pedra. Vai cavar a pedra. Vai cavar pissarra. Lugar duro. A mão vai ficar na carne viva. Eu trabalhei com jardinagem uma época em Geneve. Na primeira semana, com a picareta, trabalhava em farmácia, na primeira semana com picareta, a mão ficou toda na carne viva. Como que é difícil. Irmãos, toda na carne viva a mão. E não conseguia afundar 1 metro. Porque colocar a casa sobre a rocha exige trabalho, exige esforço. Ninguém coloca a sua casa sobre a rocha sem vida de oração. Entenda isso. O esforço é a vida de oração. É a vida de leitura. E sejamos sinceros, irmãos. São pouquíssimos os cristãos que desenvolvem uma vida de leitura. Sabe qual é a maioria dos argumentos hoje? Das pessoas que não querem seguir o evangelho verdadeiro, genuíno? Vem com mentira. Mentira de Satanás. Porque todos os homens que leram a Bíblia
se envolveram na obra. Todos os homens que leram a Bíblia doaram a sua vida para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. Mas algumas pessoas lê 2 versículos e fala: não, agora eu li a Bíblia. Agora eu entendo o que é cristianismo. Cristianismo é eu ficar tranquilo. Tá em paz. Isso é cristianismo. Não falar sobre pecado, né? Falar que todo mundo vai para o céu, isso aí é cristianismo. Deus é amor. Né? Deus é amor. Isaías, no capítulo 28, está falando, não. Deus está irado com vocês. Porque vocês, sacerdotes, que recebem revelação de Deus. Entenda isso. 1 Pedro capítulo 2, versos 6 e 7, 8, vai falar ali que nós somos sacerdócio. Você, sacerdote, você recebe revelação. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isaías 28, no capítulo 28, Isaías está falando: vocês, sacerdotes, vocês receberam revelação, mas vocês não quiseram andar pela revelação. Vocês quiseram andar segundo os rudimentos do mundo. Aí vai lá, faz a casinha na areia e se esquece que a chuva vem. Irmãos, o rio aqui que Jesus está dizendo não é o rio da vida, é o rio da sentença. E muitas pessoas têm construído a sua casa na areia, do lado do rio da sentença. Olha o que ele vai dizer no verso 25. No verso 26. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles. Lembre-se que o fechamento do capítulo 7, Jesus está falando: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles. Que ensinamentos? Desde o início do capítulo 5 até o fechamento do capítulo 7. São esses ensinamentos. Quem não ouve, não anda de acordo com eles, é como um homem sem juízo. E o que mais tem hoje são crentes sem juízo. É como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Aí ele vai destacar o processo. Caiu a chuva e vieram as enchentes. Porque é normal. Na beira do rio, quando cai a chuva, vem enchente. Se você constrói a tua vida numa falsa cristandade, num falso evangelho, não tem vida de oração, não tem vida de leitura de palavra, não tem união, não tem amizade, não tem envolvimento, tem uma fé morta, vai chegar a chuva. E deixa eu te dizer uma coisa. A chuva, ela vem para todas as casas. Ela vem para a casa que está na rocha e vem para a casa que está na areia. Eu iniciei essa ministração e hoje de manhã, na oração, falei sobre isso. Esse ano de 2020, talvez é um ano de preparação para o arrebatamento. Sabemos, irmãos, que Jesus está às portas. Se de repente a minha casa estava construída na areia, tá na hora de eu desmanchar e levar esse materialzinho e pôr na rocha. Fortalecer na rocha, porque os dias são maus. Jesus está falando, olha, caiu a chuva, esse que não ouve os meus ensinamentos, que não anda segundo a minha vontade. Caiu a chuva e vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu. Ela ficou mais ou menos destruída? Não. Ela ficou totalmente destruída.
Aí, irmãos. Por que que muitas pessoas hoje não estão na casa do Senhor? Porque construíram a casa na areia. A casa é de barro. Eu não sei se você consegue entender, mas nós somos o barro de Jeremias 18. Nós somos o pó de Gênesis 3. Nós somos o barro. O Senhor formou. Mas, irmãos, barro fixado na areia vai ser destruído. Alicerce e a casa. Mas o barro, firmado na rocha, terá vida e vida eterna. Dá para entender isso? Sabe por quê? Porque Satanás e o inferno serão lançados no lago do fogo. Satanás e o inferno. Mas Jesus? Não. Jesus virá triunfante em glória e todos aqueles que estão com a sua vida fixada e estabelecidas em Cristo não sofrerão dano algum, estarão com o corpo glorificado. Jesus está voltando. Construa a tua casa sobre a rocha. Irmãos, não vou me alongar mais, mas quero terminar fazendo uma última leitura de Lucas capítulo 6, verso 48. Você está em Mateus, passa Marcos, Lucas. Lucas capítulo 6, verso de número 40. Oh, Jesus. Lucas 6, 48. Capítulo 6, verso 48. Vai no 47, irmãos. Olha o que Jesus diz. Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem. A pessoa que vem e ouve a minha mensagem. Só vem e ouve? Não. Que é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Eu encerro te dando um conselho. Cavar profundo na rocha é mergulhar em Cristo. É mergulhar em Cristo. Mergulhar e se esconder em Cristo. Tem uma reflexão que eu gosto muito, que fala a respeito da corça. Você sabia que a corça, se não for o primeiro, é o segundo animal no mundo com o melhor faro? A corça consegue detectar o perigo do inimigo de longe, pelo faro. Quando ela sente o cheiro do pecado, quando ela sente o cheiro do ataque, o cheiro do problema, a corça estica o seu pescoço bem alto e começa a sentir o cheiro, tentar buscar o cheiro das águas. Para quê? Porque ela sabe que o inimigo dela também tem um bom olfato. Então ela vai correr com velocidade, com muita velocidade. Quando a corça ela encontra essas águas, que agora a água da vida, Cristo, a corça ela mergulha dentro da água. Por quê, pastor? Para tirar todo o seu cheiro, todo o seu odor e o inimigo não conseguir saber aonde ela está. Que nós possamos mergulhar em Cristo tão profundo, Aleluia, a ponto de que o inimigo não venha alcançar e arrebatar a nossa alma. Desenvolva uma vida de oração e de leitura, construa a tua casa sobre a rocha, porque esta rocha nos conduzirá à salvação de vida eterna.
Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu coração. Eu quero estar entregando a palavra ao nosso pastor.